Olá, olá. E-mail enviado, boa noite. Boa noite. E-mail enviado, e-mail para o grupo enviado. Vamos lá. Vamos aquecendo aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Tá, tudo funcionando. Muito boa noite, muito boa noite. Já tô aqui toda ajeitadinha, né? Esperando vocês para a gente conversar sobre esse super, hiper livro aqui que eu adoro, 5 Desafios das Equipes. Então vamos lá, quero começar me apresentando aí. Espero que meu áudio esteja bom, qualquer coisa me avisem, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid Capper. Sou psicóloga, sou mentora de líderes, tem um monte de gente chegando aqui no meu perfil, né? Então acho que é sempre bom se apresentar, que às vezes as pessoas estão passando e tal. Então eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga de formação, trabalhei toda a minha vida em recursos humanos, fui gerente da área de recursos humanos e hoje eu sou mentora de outros líderes, tá? E meu propósito de vida, quem já viu meus vídeos sabe, o propósito de vida é ajudar outros líderes a gerarem resultados e a estar aí pronto para uma promoção. E agora eu quero começar semanalmente a entregar para vocês lives, né? Então eu quero fazer lives, eu quero poder fazê-las no YouTube para poder compartilhar a tela, quero poder construir o conhecimento com vocês, quero poder construir ao invés de só ficar aqui conversando, tá? Mas enquanto a gente não faz a live no YouTube, vamos fazer por aqui mesmo. E eu quero conversar com você sobre este livrinho aqui. Os 5 Desafios das Equipes. Não sei se alguém já leu esse livro, tá? Mas ele é sensacional. Eu li eu li há muito tempo atrás, tá? Mas ele é um livro muito bom, eu recomendo, tá? E por que eu escolhi esse livro, né, gente? Por que a Ingrid está falando desse livro, Os 5 Desafios das Equipes, tá? Em primeiro lugar, porque eu acho que todo mundo fala em trabalho em equipe. Todo mundo fala, tem que aprender a trabalhar em equipe. Mas eu conheço muito poucas equipes que realmente trabalham bem juntas. E aí eu vou começar aqui com uma frase que ele coloca no início, na introdução, tá, do livro, que ele diz o seguinte, ó. Vou ler para vocês mesmo, tá? Se você conseguir colocar todos os funcionários de uma empresa remando na mesma direção, poderá dominar qualquer indústria, em qualquer mercado, contra quaisquer competidores e em qualquer época, tá? Então eu achei assim isso bárbaro, porque o trabalho em equipe é que vai fazer com que as pessoas gerem resultados, tá, pessoal? Por isso que eu acho que o trabalho em equipe é muito importante. E aí qual é o papel do líder, né? Para poder lidar com alguns desafios que as equipes enfrentam, para conseguir fazer com que as pessoas gerem resultados, tá? E a verdade também é que todo mundo sabe como é que funciona na teoria, mas poucas pessoas conseguem fazer isso na prática. Então, até ele comenta aqui, ó, outra frase dele que eu achei muito boa. O fato é que, já que as equipes são compostas de seres humanos imperfeitos, obviamente as equipes são inerentemente disfuncionais, tá? E aí, acho que tem algumas ressalvas que eu preciso fazer para vocês aqui, tá? A primeira ressalva é de que eu não vou fazer um resumo desse livro, tá? Eu não vou pegar o livro e vou fazer um resumo para vocês. Eu vou dar para vocês aqui as minhas percepções, tá? Tanto que já tá marcado aqui, todo riscado, das partes mais importantes que eu achei desse livro, tá? Então isso é super importante para que vocês entendam. Outra coisa, o que eu vou dizer para vocês não substitui a leitura desse livro. Então é bem importante que vocês o comprem, tá? Então, aonde que eu compro, Ingrid? Então, eu olhei, tá, na internet, hoje o valor dele na Amazon tá R$ 31,91, R$ 31,91,
certo? E se você comprar no Kindle, que eu particularmente gosto bastante, porque eu consigo reunir todos os livros ali, ele sai por R$ 25,11, tá? Então, dito isso, vamos logo, então, para o que interessa. O livro, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó, vocês vão ver que eu marquei o início, que eu achei que a introdução ela valia a pena ser comentada, e depois toda a parte do livro aqui, ele conta uma história. A história da empresa chamada Decision Tech, que é óbvio, ele comenta que é uma história fictícia, mas que provavelmente quando vocês lerem, vocês vão se identificar, tá? Então, colocar na minha lista quando for pro Brasil. Ai, ótimo, Ana. E se tiver Kindle, é o que eu fazia quando eu morava no Chile, tá? Ah, outra coisa. Quem quiser, eu tenho o resumo do capítulo. Me manda um direct depois, eu tenho o resumo do capítulo em espanhol. Porque quando eu fiz a minha formação, quando eu fiz a minha formação em coach organizacional no Chile, eu peguei ela em espanhol, tá? E a Manu tá dizendo que tem em inglês também. Então, assim, não tem desculpa, tá, galera? Tem em inglês. Eu, se quiserem, eu tenho uma versão de um resumo dele em espanhol. Não tem frescura. Então, vamos lá. Então, a Decision Tech, então, é a história que ele conta o tempo inteiro. E no final do livro, ele fala sobre uma visão geral, the 5 Dysfunctions of a Team. Exatamente, é tradução literal. Tá? Então aí para quem quiser em inglês, já treina o inglês, né? E já lê o livro. Em espanhol eu tenho uma versão resumida. Pessoal, assim, ó, o que eu digo para você sobre livro, né? Você não precisa ler todo o livro, você vai ler a introdução dele, né? E vai ver do que ele se trata, é o que eu faço, tá? Não leio de cabo a rabo tudo. E esse livro aqui é um livro muito legal, porque ele é bem didático, tu pode pegar a última parte, né, para acelerar o teu aprendizado, obviamente que ele vale a pena ser lido todo, né? E aí vir para a última parte aqui e pegar exatamente o resumo, tá? E assim, o que são essas 5 disfunções que ele comenta? São 5 armadilhas naturais que as equipes elas caem sem perceber. E aqui ele chamou de disfunção. E por que eu queria ter feito no YouTube, né? Porque eu queria mostrar para vocês que essas disfunções, eu queria mostrar, compartilhar a tela, essas disfunções, elas são em forma de pirâmide, tá? Então, elas são disfunções que elas não são independentes uma da outra. O que isso quer dizer? Que elas se interrelacionam. Se você não, se o seu time não tem, por exemplo, a disfunção básica, que é da base da pirâmide, que é a falta de confiança, tá? Muito provavelmente você não vai conseguir atingir você provavelmente vai atingir as outras disfunções. Se a base para que um time funcione é a confiança. Se essa base não for bem formada, não vai dar certo. Tu provavelmente vai cair em todas as outras disfunções do seu time, tá, pessoal? Então, acho que isso é um ponto bem importante, né? Assim, qual é a disfunção que eu tenho mais? Não, se tu não tem confiança, tu não vai conseguir se comprometer, tu não vai conseguir responsabilizar os outros e assim por diante, certo? E aí, o que eu acho muito legal desse livro, tá? Que para líder é fenomenal, é o seguinte, ele traz aqui a avaliação da equipe. Então, na página exatamente 175, tu pode aplicar no teu time, ou seja, todo mundo pode responder. Eu utilizo isso para coaching de equipe. As pessoas vão respondendo mesmo, né? Instruções ali de 1 a 3, né? O quão frequentemente isso acontece. Então, tu vai colocando aqui o quanto isso acontece, tá? E aí tu tem a pontuação, e aí tu pode dar uma análise bem interessante, né? Do teu time. Então, e aqui ele traz uma observação muito legal, ó. Independente da tua pontuação, é importante ter em mente que a equipe sempre precisa estar trabalhando, né, as suas questões. Gente, tá? O ser humano, ele é imperfeito. A gente nunca chega a um suprassumo da perfeição. Por ser imperfeito, a equipe vai ser imperfeito. Então é importante que vocês como líderes olhem sempre para todos esses pontos aqui
das equipes de vocês. Então, não é só uma dinâmica que vai salvar o time, tá? Isso eu quero dizer para vocês, aquela coisa da dinâmica de grupo, aquele team building que a gente vai lá, né, pro meio do mato, e aí todo mundo conversa, e a gente troca conversa. Não, esse tipo de coisa, ele funciona durante uma semana. Trabalho em equipe tem que ser feito diariamente, tá? Isso não está escrito no livro, isso aqui é a Ingrid que está dizendo. Então é importante que vocês saibam disso, tá? Não adianta botar todo mundo lá numa fazenda linda, gastar uma grana, se no dia a dia a gente não trabalha esses 5 elementos aqui para que a equipe não caia em disfunção, tá? Dito isso, vamos então para 5 disfunções das equipes. A disfunção número 1 é a disfunção da base da pirâmide, tá? Então ela vai crescendo, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá? Então aqui, ó, função número 1 é a falta de confiança. Depois eu vou falando, a 2, a 3, a 4 até chegar ao topo, ok? É a falta de confiança. Aí a Ana Carolina aqui, eu vou lendo, né? Conforme eu vou conversando, eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Confiança, comunicação clara e objetiva, capacitação constante e valorizar sempre cada colaborador. Perfeito, Ana. É isso aí. Acho que confiança, né, a base, a comunicação gera confiança, né, e a gente poder estar trabalhando isso constantemente. Ótimo. Vão fazendo aí os comentários de vocês. Vamos então para a primeira disfunção da equipe, tá? Que é a falta de confiança. E aí, esse é outro elemento, né, que a gente se confunde. A gente fala muito de ter confiança, mas o que é ter confiança, afinal de contas, né, Ingrid? Então, assim, ó, ter confiança, o autor traz que é a crença que todo mundo dentro do time tem que ter, de que todos têm boas intenções e de que ninguém precisa ficar na defensiva. Ou seja, as pessoas podem errar. Não tem problema errar, né? Ninguém vai ser condenado se eu errar. As pessoas podem dizer eu errei. Elas podem dizer claramente, né? Eu errei. Ou seja, fraquezas, falta de habilidades, problemas interpessoais, erros e pedidos de ajuda não serão usados contra eles. Olha que importante. Isso é confiança. É a confiança de que eu posso ser eu mesma. Gente, aí vai vir alguém e vai dizer assim, né? Ah, Ingrid, mas eu posso fazer o que eu quiser? Não, né? Pessoal, não é um jardim de infância. É um time. Eu posso dizer que eu errei, eu posso me mostrar vulnerável, eu posso dizer que eu tenho problemas para resolver aquele problema ali, eu posso pedir ajuda, que eu não vou ser condenado, que ninguém vai olhar para mim e vai dizer, ah, então tu não sabe, tá? Isso é que é confiança. O que acontece quando você trabalha num time em que as pessoas não confiam, em que as pessoas apontam o dedo, né, para dizer, para julgar o outro, tá? Para julgar o outro. Elas focam muito a energia e o trabalho, sabe? Elas focam a sua energia e o seu trabalho em fazer politicagem. Quem aqui nunca trabalhou num ambiente onde era cheio de politicagem, gente? Quem nunca? Quem nunca? Vão me dizendo aí se alguém já trabalhou, né? Pode falar novamente o nome do livro? Claro, Bianca. O nome do livro é as 5 disfunções, os 5 desafios das equipes, tá? Esse é o nome do livro, tá? Então, assim, ó, quando você não tem confiança, você coloca toda a sua energia e o seu tempo em fazer politicagem. Por quê? Porque você não pode se mostrar, né? Você não pode se mostrar vulnerável, você não pode errar. E gerar confiança é algo muito difícil. E ele comenta até que quanto maior o nível hierárquico das pessoas, mais elas tendem a querer proteger a sua reputação, né? E depois eu vou contar para vocês que eu já trabalhei com uma equipe de diretores em que eles tinham zero confiança um no outro. E isso aí atrapalhava o resultado da empresa inteira. Tá? Então é um grande desafio mesmo, né? E aí ele traz aqui algumas características das equipes que não têm confiança. Vou comentar com vocês agora. A Ana Carolina, politicagem, já vivi com cliente, mas nunca com uma equipe. É bem complicado de lidar com politicagem, quando as pessoas elas ficam tentando se defender, se proteger a sua reputação. Aí eu vou dar as características dos times que não têm confiança.
escondem as suas fraquezas e seus erros, né? Não pedem ajuda, então eu não vou pedir ajuda porque eu vou me mostrar vulnerável. Não oferecem ajuda tampouco. Tiram conclusões precipitadas sobre as intenções, né, dos outros. Perdem tempo e energia controlando o próprio comportamento. Então ficam assim, ó, eu não vou falar, eu não vou dizer, eu não vou perguntar porque eu posso parecer burra, né? Eu posso parecer ignorante. As equipes guardam mágoas. Olha que interessante. E elas temem as reuniões e encontros porque elas não querem passar muito tempo com os seus colegas. Por quê? Vocês imaginem ficar se controlando o tempo inteiro, galera. Não é fácil. Então, assim, eu não quero ir. Então, essas são características das equipes que não têm confiança. E aí, Ingrid, como é que eu lido, como é que eu reverto essa situação como líder, tá? Então, em primeiro lugar, confiança, gente, não se estabelece do dia para a noite. É um desafio, tá? Então, confiança é uma coisa que demora para ser construída. De qualquer forma, ele traz uma abordagem, ele diz aqui, adotar uma abordagem centrada pode acelerar, né, esse processo de trazer confiança. Deixa eu ver o que a Bianca fala aqui. Já trabalhei com funcionários que criticavam meus erros, mesmo eu assumindo. Bianca, aí eu vou comentar contigo o papel do líder nessa situação, tá? Que eu acho que é o que a gente tem que falar aqui, né? A Ana falou ali, ó, as equipes guardam mágoas, né? Isso aí. As equipes guardam muitas mágoas, né? E aí ele traz alguns exercícios que a gente pode fazer para ajudar as equipes a mostrar sua vulnerabilidade, tá? Ele traz vários, eu vou trazer 2 aqui que eu achei que são os mais legais de todos, tá? Então ele traz um exercício de histórias pessoais. Como é que é esse exercício? É fazer uma dinâmica em que cada um possa contar alguma coisa pessoal a seu respeito, né? Então, o número de irmãos, aonde nasceu, algum desafio de infância, um passatempo, o primeiro emprego, o pior emprego, alguma curiosidade a meu respeito. E ele traz um outro exercício também que pode funcionar, o exercício da eficiência da equipe. Que é assim, ó, pedir para os membros identificarem a contribuição mais importante de cada um do time. Então eu escrevo num papel, pode ser num papel, eu escrevo depois eu comento. E também aquele ponto em que cada um da equipe precisa melhorar ou precisa eliminar para o bem de todos. Tá? Então ele sugere essas 2 dinâmicas. E aí vocês vão me perguntar, Ingrid, o que tu acha dessas 2 dinâmicas? Tu acha que elas funcionam? Elas funcionam, gente, por 1 semana. E aí vem o papel do líder, né, de poder reverter isso. A primeira coisa que um líder tem que fazer para que o time se sinta em confiança é ele poder se expor, ele poder mostrar-se vulnerável. Tá? Então, assim, ó, não tem segredo, gente. O líder, ele tem que se mostrar vulnerável. Ele tem que poder dizer, gente, isso aqui eu não sei dizer pra vocês, eu vou procurar saber e depois eu volto. Gente, eu errei, eu preciso, né, enfim, errei, cometi um erro, né, da próxima vez não vai acontecer, tá? O líder é que nem pai e mãe. Os subordinados, eles vão se espelhar em vocês para tomar as atitudes. E aí a Bianca aqui comentou, né, a Bianca, ela disse assim, ó, eu era criticada num time onde eu cometia o erro, né? O líder pede ajuda, perfeito, Ana, o líder pede ajuda. Então ele diz assim, não sei, me ajuda, o que tu acha? Não sei essa é a resposta. Né? Acho que isso é mostrar-se vulnerável e é através da vulnerabilidade que a gente cria confiança. E aí a Bianca comentou, né, Ingrid, eu trabalhava num time onde ainda que eu assumisse o meu erro, as pessoas me julgavam, né? O líder tem que estar atento a quem faz isso, tá? E não é para punir, gente, não é para punir, não, é para trabalhar. Porque muito provavelmente essa pessoa, ela deve ter ali um sabotador dela, né? Ela precisa de algum feedback, ela precisa de algum ajuste para não fazer mais isso. Então, o papel do líder em todas as disfunções, vocês vão ouvir eu falar, tá? Além dele representar
a confiança, o comprometimento de uma forma extrema, ele tem que dar o exemplo daquilo, ele tem que observar bem calmamente, bem firmemente quem está promovendo aquele tipo de coisa, tá? E às vezes não é tão simples assim. Às vezes tem que ler nas entrelinhas, tem que saber ler as pessoas, tá? E aí eu acho interessante que o livro ele traz uma conexão com a próxima disfunção. Então, a base das 5 disfunções, a base é a falta de confiança, tá? E aí o seguinte, ó, quando tu não tem confiança no teu time, quando o time não confia uns nos outros, o que acaba acontecendo, tá? Quando eles não confiam, eles têm medo de conflitos. Eles ficam com medo eles têm medo de gerar conflito, de aquilo ser usado contra eles, tá? E aqui eu quero só fazer uma diferenciação para vocês entre conflito e violência, que eu acho que é um ponto que o autor não traz, mas eu gosto muito de falar sobre isso num treinamento que eu já dei para muita equipe sobre comunicação não violenta. Tá? Deixa eu só ver o que a Ana está dizendo. Ótima recomendação, de observar o colaborador sabotador. Isso aí. Tá? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre conflito e violência, gente? Tá? Acho que é um ponto bem interessante, né? A violência é quando e eu não tô falando de violência física, tá? Que às vezes a gente fala violência, a pessoa diz, ai, mas o que tu tá falando das pessoas irem, né, pro soco? Não, eu tô falando de violência, de impor, de eu querer impor, de eu não ter a capacidade de escutar. Isso é ser violento, é quando as pessoas, elas não conseguem se escutar. O conflito, ele é sempre positivo. Então eu não gosto quando as pessoas dizem assim, conflito positivo e conflito negativo. Não existe conflito positivo e conflito negativo, existe conflito. O conflito sempre é bom. Se ele for negativo, ele não é conflito, ele é violência. Você está tentando impor, né? E aqui também ele comenta que quanto mais alto na escala hierárquica, mais as pessoas tendem a evitar debates, né, passionais, né? Debates que gerem acalorados, né, que nem eu costumo dizer. E aí, qual é o antídoto, né, para as pessoas não evitarem conflitos? É uma coisa muito difícil que eu vou dizer para vocês agora, tá? Mas elas não levarem pro lado pessoal, tá? Não é pessoal, gente. Sabe aquela história, eu gosto muito que meu marido ele fala isso, a história do não é contra o jogador, nós estamos indo na bola, cara, é na bola, entendeu? Sabe quando tá jogando assim, eu bato no cara, não, a intenção não era tu, é na bola, nós vamos na bola, entende? É esse o objetivo. Então, que as pessoas possam sair de debates, ainda que acalorados, né? Ainda que os ânimos se exaltem, sem ressentimentos e nem danos colaterais. Achei interessante essa frase. Sem ressentimentos e nem danos colaterais, né? E quando os membros, eles têm medo de conflitos, então vamos lá, confiança, falta de confiança. Se eu não confio, né, eu não me mostro vulnerável. Se eu não me mostro vulnerável, eu tenho medo de conflitos, que é a disfunção número 2, tá? E quando eu tenho medo de conflitos, o que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo, e aí ele traz aqui as características das equipes que têm medo de conflito. Elas têm reuniões entediantes. Ninguém fala nada. Vocês nunca viram isso? Nunca viram numa reunião assim, ninguém abre a boca. As pessoas vão falando ali na frente, né? O líder tá falando ali na frente, fica todo mundo quieto. Tudo claro? Óbvio? Sim, não tem problema. Essa aqui eu já vi várias vezes acontecer. Ignoram questões controversas, né? Mudam de assunto. Então começa uma discussão, aí a pessoa até tem a opinião dela, né? E ela começa não vou nem falar, né? Sabe aquelas coisas de um se olhar pro outro, assim, né? O outro já se olha, já se bate, aqui, viu? Ó, sempre a mesma, mas ninguém diz nada, todo mundo fica quieto. Não exploram todas as opiniões e perspectivas dos integrantes, né? Então, quem não sabe lidar com conflito, não vai querer ouvir todo mundo. E o mais importante, né? Perdem tempo e energia administrando riscos interpessoais e posturas.
Porque daí eu fico tentando parecer, eu fico tentando, não vou gerar conflito, eu não vou gerar conflito, eu não vou gerar conflito, né? Ao invés de tentar ser espontâneo e poder dar a sua contribuição. Bom, e aí ele diz assim, como é que eu resolvo isso? A primeira coisa que ele fala é reconhecer que o conflito é positivo, tá? Então separar, deixa eu só colocar aqui o meu... Vou dar um... Deixa eu só... Opa! Deixa eu só colocar aqui o meu... que a minha bateria tá terminando. Então, reconhecer, galera, que... Vou fazer um apoiozinho aqui. Aí. Então, reconhecer que o conflito é importante. Poder ter essa diferenciação entre conflito e violência. O que tu pensa que é conflito, na verdade, é violência. O conflito, ele é positivo, certo? Ele traz algumas sugestões de soluções, tá? Ele traz uma que ele chamou de minerador, que é o seguinte, ó, que é pegar, ele sugere alguém da própria equipe. Eu, Ingrid, sugeriria alguém de fora da equipe, tá? Um intermediador, digamos assim, tá? Pra quê? É para alguém poder trazer à tona as discórdias enterradas. E aí eu fazia muito isso quando eu trabalhava com coaching de equipes. Então como é que era o meu papel, né, que eu fazia essa intervenção? Eu ia para uma reunião de equipe, tá? Então eu vou para uma reunião de equipe e naquela reunião de equipe eu observo eles e eu faço intervenções. Então, em determinado momento eu chegava lá e dizia assim, ó, gente, só um pouquinho, aqui tem um conflito que não foi resolvido. Tá? Vamos olhar para isso aqui, né? E aqui ele comenta que um dos membros da equipe pode fazer esse papel. Eu não acredito que um membro da equipe possa fazer esse papel, porque ele tá ali dentro da dinâmica. E toda vez que tu tá dentro de uma dinâmica, né, tu não consegue sair dela para conseguir resolver o problema, tá? Mas acho que se tiver alguém de fora fazendo esse papel, eu acho interessante. E aí depois ele dá uma outra sugestão de atividade, que é a permissão em tempo real. Que ele diz o seguinte, ó, no processo de buscar conflitos, os membros da equipe precisam estimular uns aos outros a não se retirarem de um debate saudável. Aqui eu acho que esse é o papel do líder. O papel do líder é voltar, é poder dizer assim, ó, só um pouquinho. Vamos voltar nesse assunto aqui, porque eu acho que esse assunto é importante. Eu acho que o que o outro trouxe é importante. Vamos ouvir a opinião de todos. Então, assim, não é o time não vai... Se o time já funciona desse jeito, eles não vão naturalmente olhar para isso e mudar o seu comportamento, tá, pessoal? E aí, ele comenta aqui o papel do líder, tá? Então, aqui, o que eu tô fazendo? Tô descrevendo a disfunção, eu tô falando as características de equipes que têm aquela disfunção, como reverter e o papel do líder, tá? Então, tô comentando com vocês cada uma delas. E para quem está entrando agora, eu tô na segunda disfunção, que é eu até me perdi, o medo de conflitos, tá? E qual é o papel do líder no medo do conflito? Em primeiro lugar, é ser um incentivador do conflito. Ele tem que ser um moderador. Agora achei a palavra, moderador, tá? O líder, ele tem que ser um moderador daquele conflito. Ele tem que ativar os conflitos e não abafar. O que acontece normalmente é que o líder, ele tem um desejo de proteger os membros da equipe. Que nem pai protege filho. Então ele eu não quero que ninguém discuta, eu quero que todo mundo fique bem, eu quero que todo mundo fique feliz, né? Mas fazendo isso, só tá abafando as pessoas, certo? E aí, vamos começar a andar para a nossa terceira disfunção, tá? O que acontece quando as equipes têm medo de entrar em conflito uma com as outras, tá? Elas não se comprometem. Então, imaginem o seguinte, ó. Eu não vou falar minha opinião, porque eu não quero entrar em conflito. Então, o que vocês apresentarem aí, ó, pra mim tá bom. Entende? Então, assim, o que vocês apresentarem aqui nessa reunião, pra mim tá bom, porque eu não vou falar minha opinião. E aí elas não se comprometem, tá? Gente, eu já trabalhei com executivo, com um time de executivo que tinha todas essas disfunções, tá? Era um time em que as pessoas, elas não confiavam umas nas outras,
era um time em que tinha essa questão do medo de conflitos, por não confiar, tinha medo de conflitos, e eles não se comprometiam. Então, o que acontecia? Se decidiam coisas na mesa da diretoria, as pessoas todas faziam assim, ó, e quando chegava na hora de fazer a barrada, né, que a gente diz no espanhol, quando chegava na hora de descer para os times, eles não faziam, porque eles não acreditavam, entendeu? Ai, nem vou fazer o que aquele louco tá dizendo. Entende? Porque eles não tiveram coragem de dizer lá na reunião. E vocês imaginam se o grupo de diretores é assim? Vocês imaginam... Tchau, tchau, Ana. Beijos. Vocês imaginam se o time era assim? Vocês imaginam como é que era o resto da equipe? Completamente louca, porque cada time dos diretores, eles faziam de uma forma diferente, deixava todo mundo louco, tá? Então isso é muito, muito, muito sério. Então, e aí eu vou fazer uma outra diferenciação para vocês, tá? Que não está escrito no livro. A diferença entre se comprometer e concordar. Se comprometer não significa concordar. O time ele não tem que chegar num consenso, as pessoas não tem que chegar, eu não tenho que fazer com que todo mundo do meu time concorde com aquela sugestão, tá? Isso é um erro, tá? Ele comenta aqui. Eu posso não concordar e ao mesmo tempo me comprometer. Eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente tem que ter claro, tá, pessoal? Exatamente, disagree and commitment, exatamente. Então, eu posso me comprometer com aquilo ali e não concordar com aquilo ali. Então, assim, e ele comenta aqui, né, que os dois maiores problemas que levam as equipes a não se comprometerem é o desejo de consenso e a necessidade de certeza. Então, as pessoas... Não, nós vamos ter que convencer todo mundo do time, nós vamos convencer todo mundo a fazer a chegar a uma unanimidade. Não existe unanimidade. As pessoas todas têm que serem ouvidas dentro daquele time, mas elas não precisam chegar num consenso, tá, pessoal? Então acho que isso é importante. E outro erro também que leva as equipes a não se comprometerem é a certeza. O que é a certeza, né? É aquela coisa de assim, não, vamos só tomar uma decisão quando... Exatamente, que o Ricardo está dizendo aqui, né? X espera 200 anos pela unanimidade. Não dá para esperar pela unanimidade, senão a gente não vai conseguir gerar resultado, tá? E a outra questão é também a certeza. Então, assim, os membros da equipe postergam uma tomada de decisão, né, entre eles, porque eles precisam ter certeza de que vai dar certo, certo? Então, isso, e aí de novo, né, pessoal, o conflito é uma base fundamental para que as pessoas se comprometam. Por quê? Porque elas precisam ter capacidade de dizer a sua opinião dentro de um time. Eu preciso olhar e dizer assim, eu quero falar a minha opinião, eu quero que ela seja considerada. Ainda que no final a gente decida por outra coisa. A gente vai decidir pelo que é melhor pelo time. Certo? Peraí, deixa eu só ver aqui. Tá, peraí que a minha câmera aqui deu... Deixa eu ajeitar. Deu. Isso aí, Ricardo. Às vezes não tem perfeito, às vezes tem menos ruim. Exatamente. A gente precisa ter capacidade de tomar decisões, ainda que elas não sejam perfeitas, porque é isso que vai nos levar ao resultado, tá? E aí que ele fala uma coisa que eu identifiquei lá com aquele grupo de diretores que eu comentei com vocês, tá? Pequenas lacunas entre os executivos de alto escalão de uma empresa se tornam discrepâncias significativas no instante em que alcançam os subordinados. Então, como é que eu vi aquele time de executivos, né? Eles não se comprometiam, eles tomavam decisões e nem todo mundo opinava porque não tinha confiança uns nos outros. E quando isso baixava para os colaboradores, era um corre para cá, corre para lá, cada um numa direção. Então a empresa ficava completamente perdida, certo? Então aqui eu gostei dessa frase porque eu identifiquei esse grupo aí de diretores que eu comentei com vocês, tá? E deixa eu ver.
Como tem executivo cotoco. Que não faz a menor ideia de como é que fazer certo. E a gente acha, né, Ricardo, que eles, por estarem lá naquela posição, eles têm condições de fazer. Mas é que não adianta. Os times são formados por pessoas imperfeitas, né? Então, enfim. E aí ele dá sugestões para acabar com a disfunção número 3. Depois eu vou trocar aqui o meu coisinho que tá dando pau aqui no meu computador. Eu acho que o meu carregador aqui tá funcionando. Mas vamos lá. Então, sugestões para acabar com a disfunção número 3, tá? Considerar a opinião de todos os seus integrantes. Resistir ao consenso e resistir às certezas. Tá? Então, essa é a dica número 1. E aí ele dá, né, 2 atividades que pode se fazer para aumentar, para evitar essa disfunção, tá? essa falta de comprometimento. Mensagem em massa. O que quer dizer mensagem em massa? Ele diz o seguinte, que ao final de uma reunião, que as pessoas que se tomou decisões importantes, que as pessoas, isso aqui eu achei bem interessante, o time deve rever em detalhes as decisões tomadas, tá? Para quê? Geralmente, quando a gente revê as decisões que a gente tomou dentro de uma reunião, começam a aparecer as discrepâncias. Aquelas pessoas que... nós decidimos isso, mas eu não concordo. Tá? Esse é um exercício muito legal e que, inclusive, eu faço com times quando eu estou fazendo coaching de equipe. Certo? Outra atividade importante que ele dá para evitar essa disfunção é ter prazos. O que é prazos, né? É poder estabelecer até quando a gente vai ter que decidir isso aqui. Para as pessoas não ficarem postergando, não ficarem tentando chegar numa unanimidade. E aí vai acontecer aquilo que o Ricardo falou, né? Vai esperar 200 anos até chegar nessa unanimidade. Outra atividade também que ele sugere é analisar o pior cenário possível. Ou seja, as equipes tendem a se sentir mais seguras quando elas analisam o todo, quando elas analisam assim, vamos tentar mitigar o que pode dar errado e vamos tentar nos preparar para isso. Sempre tendo claro que a gente não consegue se preparar para tudo, tá, pessoal? E aqui ele comenta o papel do líder, né? Então a gente volta para o papel do líder. O papel do líder é se sentir à vontade diante de uma decisão errada, tá? E também aderir ao que a equipe tiver decidido. Então, o papel do líder aqui é ele poder dizer assim, gente, a gente errou aqui, não tem problema, vamos fazer de novo e tá tudo certo. E também poder aderir, né, ao que a equipe tiver decidido, independente da sua opinião. Bom, vamos lá, vamos decidir aqui vamos decidir em conjunto e o que nós todos decidirmos está tudo bem, tá? E inclusive eu quero convidar vocês que estão aqui para ver o meu vídeo lá no YouTube, que eu postei na terça-feira sobre quando envolver todo mundo nas decisões e quando não envolver, tá? Já vou deixar aqui um recado, tá bom? E aí nós vamos para a 4ª disfunção, gente, que é o quê? Evitar responsabilizar os outros. Aí alguém vai dizer, nossa, Ingrid, mas culpar os outros não é ruim? Vocês devem estar se perguntando, né? Aqui ele diz que nós devemos responsabilizar os outros. E aí lá vai eu com a minha diferençazinha, né? Entre culpar e responsabilizar. Quero só ver se vocês sabem a diferença. Me respondam aí, sim ou não. Sabem a diferença entre culpar e responsabilizar? A gente deve responsabilizar as pessoas, mas não culpá-las. Alguém sabe? Quero só ver. Responda aí sim ou não. Tô aqui ajeitando o meu. Bom, vou contando aqui pra vocês, tá? Então assim, tá meio torto meu celular. Tá. Culpar é quando eu tenho um julgamento a respeito daquilo que a pessoa fez. Então eu olho para a pessoa e digo assim, tu fez isso porque tu é um preguiçoso. Culpar é chicotear, certo? Responsabilizar é discernir.
As equipes precisam saber responsabilizar os outros. A Bianca disse, talvez. Né? É um conceito um pouco complicado mesmo, viu, Bianca? Não é tão simples assim. Não sei, ó, o Antônio está dizendo não sei. Culpar é punir, isso aí. Culpar é punir. Sempre quando tu tem um julgamento a respeito daquilo ali, responsabilizar é ensinar. Perfeito, Bianca, é isso aí, já falou. Culpar é punir e responsabilizar é poder aprender, é poder discernir o que aconteceu. A gente tem que sim dar nome aos bois, pessoal, tá? Então, se a equipe, agora vocês imaginem o seguinte, nós vamos lá, né? Uma equipe que, vamos lá pegar a pirâmide, né? Uma equipe que não confia uns nos outros. Opa, culpar é expor. Perfeito, Rosa. Culpar é expor. Isso aí. Ai, tá meio torta a minha câmera aqui. Então, assim... Oh, Deus do céu. Vamos ajeitar isso aqui. Deu. Aqui. Tá meio torto, mas vai ficar assim mesmo. Então, assim, uma equipe que não confia um no outro para se mostrar vulnerável. Uma equipe que tem medo de conflitos. Uma equipe que, por ter medo de conflitos, não se compromete. É óbvio que eles não vão nunca responsabilizar os outros, porque como é que eu vou atacar o outro? Como é que eu vou dizer que... Como é que eu vou atacar? Não, como é que eu vou responsabilizar o outro por algo que ele fez? Né? Como é que eu vou responsabilizar? Ele vai pensar que é pessoal. Então, as equipes não responsabilizam. E aí eu quero contar uma história para vocês, né? Que foi muito legal, que eu trabalhei numa empresa, olha que interessante, né? Foi um dos meus primeiros empregos, né? E era uma empresa incrível, assim, incrível, né? Hoje em dia, infelizmente, não é mais uma empresa tão incrível assim, abriu falência, enfim. Que com muita pena, porque desandou. Mas ela tinha uma característica do seguinte, ó. As pessoas, isso estava na cultura, no DNA da empresa, tá? Eu ensinava isso, eu como RH, eu passava um treinamento sobre a cultura da empresa. E a cultura da empresa era assim, ó. Você pode ser cobrado pelo seu colega, tá? Eles tinham, inclusive, na equipe de vendas, uma meta em equipe. Então, eles eram estimulados a se cobrar, a poder dizer assim, ó, fulano, tu faz o favor de me ajudar, fulano, hoje tu não tá conseguindo me ajudar nisso aqui, hoje tu não tá fazendo aquilo ali. Então, era muito legal aquilo ali, porque eu me lembro que até tinha uns negócios de... Eles faziam umas piadinhas internas de, cuidado com os mimimi, né, coisas deles, né, que daí não era nada, obviamente, eu já não compactuo com essa história do mimimi, porque pode ser mal interpretado, mas eles mesmos falavam e as coisas funcionavam muito bem, tá? Então, as lideranças estimulavam que as pessoas, elas se cobrassem, tá? Ao invés de tu ir direto pro líder reclamar, que tu possa dizer, fulano, eu não gostei do que tu fez, certo? E a essência dessa disfunção é a falta de disposição dos membros da equipe para tolerar o desconforto que pode gerar uma cobrança desse tipo, né? E aí, claro, o que acontece também, pessoal? A gente tende a evitar conversas difíceis, tá? Então a gente tem medo porque vai afetar o relacionamento, então eu não vou dizer para ele, afinal de contas a gente se dá tão bem, né? Então, e aí, quais são as características das equipes que evitam responsabilizar? Ele acha que as pessoas têm que se responsabilizar, né? De novo, responsabilizar para você que está entrando agora não vai pegar o bonde andando, né, e achar que é outra coisa. Responsabilizar é diferente de culpar. Culpar tem a ver, como a Bianca falou, com punir. Tá? Aqui nós estamos falando de responsabilizar, que é de poder dizer para a pessoa que a responsabilidade é dela. Isso não quer dizer que nós vamos ficar chicoteando ela, isso quer dizer que a gente vai aprender, a gente vai discernir, vai fazer melhor da próxima vez. Então, uma equipe que evita responsabilizar é o número 4, né? A gente estava na disfunção número 4, que... deixa eu ver que eu me perdi agora, vamos lá. Disfunção número 4... que é a disfunção de evitar responsabilizar os outros, que eu comentei com vocês, que eu trabalhei numa empresa, né, onde a gente era estimulado a responsabilizar, a chamar a atenção dos colegas, e que aquilo era levado numa boa,
né? Então, assim, a importância da gente poder responsabilizar os outros, né? Comentei com você, só retomando um pouquinho, tá, pessoal? Sobre a diferença entre responsabilizar e culpar, tá? Acho que isso é uma coisa importante. Culpar é quando tu tenta punir, né? A Bianca que estava aqui, não sei se entrou, falou, né? Culpar é quando tu tenta punir os outros por aquilo ali, quando tu critica julgando, quando tu traz um julgamento, quando tu pune as pessoas, né? Agora, responsabilizar é discernir, é poder aprender, é poder dizer o que eu aprendi com aquilo ali, tá, pessoal? Então, as características das equipes que evitam responsabilizar os outros, né? Elas criam ressentimentos entre os integrantes da equipe, elas estimulam a mediocridade, né? Por quê? Porque, não vou falar que tá ruim. Então, aí fica todo mundo fica mediano, né? E as pessoas tendem quando todo mundo é mediano, as pessoas ninguém vai se esforçar para querer ser melhor, tá, pessoal? Isso é uma coisa importante de vocês olharem dentro das equipes de vocês, né? Coloca sobre os ombros do líder o fardo injusto de ser a única fonte de disciplina. Quem aqui é líder e nunca recebeu, ou quem, mesmo sendo funcionário, né, nunca aconteceu de chegar assim, o fulaninho tá fazendo isso comigo, o Beltraninho tá fazendo isso comigo, né? E aí vem o papel do líder, até vou me antecipar um pouco, né? Qual é o papel do líder aqui, pessoal? O papel do líder aqui é fazer as pessoas voltarem e elas resolverem os conflitos delas. Obviamente, tudo tem um limite, tá? Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas poder fazer com que as pessoas voltem... Não, vai lá e resolve o problema com ela, né? Não tenta proteger, né? Porque eles vão reclamar pro líder, né? Estimular, permitir que a equipe seja o principal mecanismo, tá? Então, evitar intermediar problemas. E tu já disse isso para ele, exatamente. Tu já disse isso para ele. A primeira pessoa que tem que saber é ele, né? Acho que isso é bem importante. Ele dá algumas ideias aqui, algumas sugestões para acabar com essa disfunção, né? Uma delas deixa eu ver aqui. Publicação de objetivos e padrões, né? Deixar bem claro a todos que a equipe deve alcançar. Deixa eu ver o que é isso. Isso aí. E como todos devem se comportar para obter o sucesso, tá? Então, poder deixar bem claro para todas as equipes exatamente como elas devem se comportar, né? E aí, aquele padrão estando claro, todo mundo consegue ver quando algo sai do natural, né? Isso vai funcionar bem para coisas que são mais standards, né? Ou seja, para procedimentos, para coisas mais de processos, né? Mas também é importante a gente poder responsabilizar com coisas comportamentais, que aí não tem aquela coisa escrita na parede, né? Trabalhar no agreement do time. Também, boa. Esse é um trabalho, né, que eu faço bastante com equipes, a gente poder fazer as nossas combinações, acho bem legal. Fazer as nossas combinações, as regras de ouro da equipe. Essa era uma coisa bem bacana que a gente faz quando a gente trabalha com coaching de equipe, estabelecer as regras de ouro da equipe. Revisões de progresso simples e regulares. Então, é outra sugestão que ele dá para combater a falta de responsabilização. Aí, como é que é? Os membros da equipe devem se comunicar uns com os outros com regularidade, seja verbalmente, seja por escrito, sobre como acham que seus colegas estão se saindo. Achei interessante também poder promover uma atividade, né, intencionalmente. E aqui ele comenta sobre o papel do líder, que é exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né? Que é evitar intermediar problemas entre os colaboradores. Como gostamos de trabalhar, como nos comunicamos, como responsabilizamos os outros, isso aí. Poder fazer o agreement do time e poder tratar essas situações dentro de reuniões. Muito legal. E aí tem a conexão com a disfunção número 5, né? Já estamos chegando no fim das disfunções, né? O que acontece? Quando tu evita responsabilizar os outros, as pessoas ficam mais propensas a voltar as suas ações para as suas próprias necessidades. Então, assim, quando eu não me preocupo com o todo,
eu acabo olhando só pro meu. Quer saber? Eu vou fazer o meu bem e o resto que se ferre, sabe? Então, é isso que acaba acontecendo. E quando a equipe, quando os indivíduos, quando os membros da equipe só se preocupam em atender os seus objetivos, não se preocupam em responsabilizar os colegas, eles não alcançam resultados. E aí é o topo da pirâmide, tá, pessoal? Então, vamos lá. A gente tá já no topo da pirâmide. É a última disfunção. É a falta de atenção aos resultados. É quando a equipe se preocupa com outras coisas que não sejam os objetivos coletivos do grupo. Uma equipe funcional, ele diz aqui, considera os resultados coletivos mais importantes do que os objetivos individuais. Então, por isso que é importante responsabilizar os outros, para que eu possa olhar para o meu colega e dizer assim, olha, eu acho que tu poderia fazer isso melhor, ou eu acho que tu poderia fazer de outra forma para a gente conseguir atingir um melhor resultado, tá? Aqui, características de uma equipe que não está focada em resultados. É uma equipe que fica estagnada, é uma equipe que não progride, é uma equipe que raramente supera seus concorrentes, é uma equipe que perde funcionários que são voltados para o alcance de metas, né? Estimula seus membros a se concentrarem nas próprias carreiras e em objetivos individuais e perde o foco facilmente, tá? Então, quais são como é que a gente faz para reverter esse tipo de característica? Ele sugere uma declaração pública de resultados, que o líder possa declarar publicamente quais são os resultados que a gente espera aqui, para que todo mundo fique olhando para aquilo ali, ou seja, em times de produção, né, ter a gestão à vista, ou mesmo para times que não sejam tão concretos assim, que o próprio líder possa passar em reuniões mensais quais são os resultados e o que a gente quer alcançar, para quê? Para que todo mundo olhe para aquilo ali, para que o foco da equipe seja maior do que o foco individual. E o papel do líder aqui é ditar os termos, ou seja, é poder sempre olhar para os resultados, afinal de contas, aonde que a gente quer chegar, aonde que a gente quer, que objetivos e que resultados a gente quer atingir. Tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui só um repassezinho, tá? Deixa eu pegar aqui a pirâmide, então, né, das equipes para mostrar para vocês. Então, nós falamos que a base da pirâmide é a falta de confiança. Se tu não tem confiança, tu fica, se os membros da equipe não têm confiança, eles têm medo de conflitos, e conflitos são positivos, tá? Se eles têm medo de conflitos, eles não se comprometem com aquilo que é decidido, tá? Se eles não se comprometem com aquilo que é decidido, eles evitam responsabilizar os outros, e nós falamos sobre a diferença entre responsabilizar e culpar. E se eles evitam se responsabilizar responsabilizar os outros, eles não dão atenção aos resultados, porque cada um fica focado no seu, em fazer o seu melhor. Gente, era isso, tá? Conforme eu falei, não foi um resumo do livro, tá? É a minha percepção, né? E muito do que eu vejo disso aqui, né? Muito dos meus pitacos. Então, eu aconselho vocês a realmente ler o livro na íntegra. Ele é muito bom, ele me ajudou muito, principalmente lidar né, como consultora e como mentora de outros times a poder gerenciar times com disfunções. E, de novo, não é uma atividade só e não é perfeito, é bem difícil conseguir chegar nesse nível. O mais importante é sempre estar olhando para esse tipo de problema, é sempre poder estar revisitando, e o papel do líder para evitar essas 5 disfunções, tá? É de fato ele ser o maior exemplo daquilo ali. Então, ele poder se mostrar vulnerável, ele não ter medo de errar, ele não querer chegar no consenso. Então, o papel do líder é ser um exemplo de tudo aquilo que ele não quer que aconteça dentro do time, tá?
Então era isso, pessoal. Agradeço a quem foi e voltou, né, da minha live. Como vocês sabem, as minhas lives elas não são tranquilas, sempre acontece alguma coisa e essa não poderia ser diferente. Então tivemos um problema com o cabo aqui, mas voltei e consegui terminar aí a minha live. E na semana que vem a gente volta. Vou tentar fazer pelo YouTube, não prometo, mas se não, a gente faz por aqui mesmo. Muito obrigada e vou tentar ver se essa live aí ficou salva. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite.